da verdade. Gostaria que pegassem suas Bíblias e abrissem 2 Tessalonicenses e olhassem no capítulo 2, versos 3 e 4. Acabamos de ler em Daniel que este poder político-religioso que surgiu em Daniel 7 iria engrandecer-se ao príncipe do exército, iria engrandecer-se a si mesmo. Agora vejamos 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Vamos ler aqui nesta passagem. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Sabe o significado da palavra perdição? Significa que ele é um traidor. Ele traiu a verdade, ele estabeleceu as suas próprias palavras como sendo a verdade. Agora, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, segundo Daniel 7, haveria um poder político-religioso que teria um líder que reclamaria os privilégios e as prerrogativas de Deus. Um deles, em Daniel 7, procuraria mudar a lei de Deus. E Daniel 7 descreve uma apostasia ou um abandono da verdade da palavra de Deus. Daniel 8 continua com o mesmo tema. Já que estamos no Novo Testamento, vamos ler em Atos, porque eu quero que vocês vejam que em todo o Novo Testamento existia uma grande preocupação dos apóstolos com este acontecimento e grande aviso contra isso. Eles apelavam para que todos fossem fiéis às Escrituras, eles dariam a sua própria vida para serem fiéis às Escrituras. Os apóstolos apelavam para todos serem obedientes a Deus. Atos capítulo 20, verso 28. Atos capítulo 20, verso 28. Leremos Atos capítulo 20, verso 28. Atendei por vós. É o apóstolo Paulo falando, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos agora ao verso 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então Paulo diz, depois que eu morrer, haverá uma grande perseguição. E é que dentre vós mesmos, ele está falando para os discípulos, para os líderes religiosos, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. O que significam coisas perversas? Qual é o significado da palavra perversa? Qual é mentira ou falsidade? Para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos, o apóstolo Paulo disse exatamente a mesma coisa que Daniel disse no começo do cristianismo. Líderes religiosos surgirão, eles poderão ser verdadeiros líderes religiosos, eles poderão converter os pagãos, mas eles aceitarão ideias pagãs no cristianismo. Formas pagãs de adoração dentro do cristianismo. Haverá um abandono da Bíblia. Por isso Paulo diz, lembrem-se, voltem para a Bíblia, voltem para a palavra de Deus, voltem para a verdade de Deus, voltem a obedecer a Deus. Sim, Daniel capítulo 8 focaliza estes últimos dias. O cordeiro, Medo, Pérsia, o bode, Grécia, os 4 chifres, os 4 generais de Alexandre o Grande, o pequeno chifre que cresce e se torna extremamente importante, Roma pagã. Ele cresceu geograficamente através de toda a Europa. Este pequeno chifre destruiu o exército celeste, lançou a verdade por terra e ele ataca a verdade de Deus, ele ataca o povo de Deus. Então a Bíblia diz que aquela verdade que fora destruída iria finalmente ser completamente restaurada. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 8 e leiamos, por favor, os versos 12, 13 e 14. Daniel capítulo 8. Sim, a verdade seria restaurada. Sim, as tradições espalhadas pela terra seriam derrotadas pela luz da verdade divina. Esta luz destruiria a escuridão. Daniel capítulo 8, verso 12 em diante. Um exército lhe foi entregue, este era o pequeno chifre, com um sacrifício contínuo por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou.
Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quanto? Por quanto tempo o santuário divino seria lançado por terra? Um poder político, religioso iria crescer. Ele iria destruir a verdade sobre Jesus e o sacrifício. Todos os tipos de intercessores seriam criados ao invés de Jesus. Todos os tipos de penitências seriam criadas ao invés de Jesus. Ao invés de Jesus, a ovelha sacrificada, ao invés da graça de Deus, a verdade sobre o santuário, o sangue de Cristo no Cordeiro seriam lançados por terra. A verdade sobre Jesus, o único intermediário entre Deus e os homens, seria lançada por terra. A verdade sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote, sendo o único sacerdote que poderia perdoar os nossos pecados, seria lançada por terra. A verdade sobre a lei divina, que mostra o caminho para homens e mulheres para retornarem a obedecer a Deus, seria lançada por terra pelas tradições humanas. Em Daniel 8 e verso 13, vemos dois santos no céu, frequentemente na Bíblia. Santo significa crente na terra, ou algumas vezes a palavra santo, quando referindo-se ao céu, significa seres angelicais. Por isso aqui, Daniel já havia falado sobre dois anjos, portanto a palavra santo significa santo ou seres santos. Se você tem uma tradução moderna da Bíblia, provavelmente diz assim, santos que falavam. Dois seres santos estavam conversando e um olha para o outro e pergunta até quando a verdade sobre Jesus será lançada por terra? Até quando a verdade de Jesus como nosso Salvador, de Jesus como único que perdoa, aquele que derramou seu sangue? Até quando a verdade de Jesus como o nosso sacerdote que nos representa diante de Deus? Até quando isso será lançado por terra? Até quando as leis humanas tomarão o lugar das leis divinas? Até quando? Esta é a pergunta. E o verso 14 responde. Ele me disse, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A verdade divina será levada para toda a terra, revelando que Jesus é o Cordeiro, que Jesus é o sacerdote, que Jesus é o caminho para a obediência da sua lei. No final deste período de 2.300 dias, os erros seriam purificados. No juízo final de Deus na terra, a luz celeste brilharia sobre toda a terra, sobre os seres humanos antes do fim do tempo. E eles saberiam tudo sobre Jesus, o Cordeiro sacrificado, saberiam que Jesus é o sacerdote, saberiam que Jesus é o único que perdoa, saberiam de sua misericórdia e de seu poder, saberiam sobre sua obediência e sobre a lei de Deus. Percebem que no fim do tempo tudo é sobre Jesus? Mas, e sobre esses 2.300 dias, eu estou meio confuso aqui, porque a Bíblia diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Portanto, existem três coisas. Existe um período de tempo, 2.300 dias. Existe um lugar, o santuário, e existe um evento, a purificação deste santuário. Mas se contarmos 2.300 dias dos dias de Daniel, quantos anos seriam? Se são dias literais, 2.300 dias, quantos dias temos em um ano? Alguns sabem. Quantos dias? 365. Então, estes são apenas 2.300 dias, e se forem literais, seriam um pouco mais de 6 anos. Mas o anjo disse algo para Daniel que me confunde muito. Leiamos Daniel capítulo 8 e verso 17. Daniel 8, verso 17. Se estes são anos literais, desde os dias de Daniel, eu me confundiria com o que o anjo disse para Daniel em Daniel 8, 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, quando esta visão sobre a purificação do templo aconteceria realmente? Em qual período de tempo? Para o fim do tempo. Agora, notem que, novamente, no verso 19, ele diz, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, esse período de 2.300 dias acaba quando o tempo do fim começa, e no fim do tempo a verdade de Deus será restaurada.
Portanto, estes não são 2.300 dias literais. Eles têm que ser algo mais. Então aqui em Ezequiel 4, 6,